Olá, eu sou Lore e hoje eu tô sentindo de compartilhar sobre guiança. Como saber se é uma guiança, se é uma orientação maior que eu estou recebendo? Em uma experiência que eu tive, eu queria muito usar uma imagem para fazer um vídeo que eu achei muito bonita e ela chamou a minha atenção. E eu coloquei aquela imagem e deixei. Porém, eu tinha recebido uma intuição de uma outra imagem, mas eu achava que estava tudo disponível. Bastava apenas escolher. Porém, aquela primeira imagem, ela não saiu da minha cabeça, ela continuou na minha mente. E no dia seguinte, eu olhei para as duas imagens e me perguntei, e então, qual é a imagem? E a sensação que veio para mim, quando eu olhava aquela que eu tinha escolhido, era de que algo estava desencaixado, algo estava desarmônico. Era como se ali não fosse o lugar dela. E naquele momento, a minha mente ela entrou em frustração. Eu comecei a questionar, mas por que não? Uma imagem tão bonita chamou tanto a minha atenção. E racionalmente eu já tinha as explicações lógicas do porquê utilizar aquela imagem. Porém, na sensação, quando eu parava para sentir, eu sentia que havia algum vazio, havia algum desencaixe. Então, eu decidi usar aquela primeira imagem que eu tinha sido intuída, porque ao olhar para ela, apesar da minha mente vir com todas as justificativas de que ela não era adequada, de que ela não era ideal, de que ela não tinha os tons corretos, a minha sensação era de que ela cabia muito bem, de que ela me deixava em paz, trazia tranquilidade. É como se fosse a imagem para o lugar perfeito. E então eu resolvi seguir, porque aqui tinha uma guiança e tinha uma mente baseada em um ego, querendo justificar, se frustrando. E é assim que age a pequena mente, ou como queira chamar, ego, o nosso personagem. E a guiança, ela traz um sentido. A guiança, ela pode ser e muitas das vezes ela é objetiva. Às vezes, vem como uma frase na nossa cabeça. Porém, se for uma frase solta, eu sinto que não faz sentido, que pode muito ser do ego. Então, a forma que eu uso é pedir para trazer a sensação, deixar claro, deixar óbvio para mim. Então, eu me guio muito nesse aspecto por aquilo que eu estou sentindo como algo latente. A guiança ela não vai imperar, ela não vai falar mais alto, mas ela vai estar sempre ali, de um jeito calmo, tranquilo, trazendo uma sensação que muitas vezes a mente não vai encontrar uma lógica para encaixar, ou até que
venha diretamente, né? Uma frase, uma direção, mas aquela direção eu sinto que vem de um lugar de paz. E aí eu me lembro agora de um outro exemplo, onde, apesar da minha mente dizer o contrário, eu tinha uma sensação de algo que precisava ser feito. Porém, ao mesmo tempo em que vinha essa sensação, vinha uma outra, de um desconforto muito grande em fazer aquilo. Só que essa sensação de desconforto, ela vinha acompanhada de pensamentos contrários. E ela oscilava bastante. A outra sensação, ela vinha de um lugar de estabilidade, de constância. Ela era constante. Era como se eu sentisse que, apesar de eu não gostar, era algo que precisava ser feito. E aos pouquinhos eu fui olhando para os pensamentos que estavam embaraçando a situação, o tanto de julgamento, e com gentileza comecei a liberá-los. Aquilo foi ficando mais leve, mais leve, mais leve, até a paz ela ficar mais óbvia. Então eu sinto que é assim que a gente ouve a guiança divina. Ela precisa de um momento de descanso, ela não é na pressa, no medo, no impulso. Ela vem de um lugar de quietude,